capítulo 16. Quem achou, diga achei. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 16 e versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, e estava seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença do magistrado. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou-se os pés no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quantos podem glorificar a Deus, exaltar a Deus? Aleluia. Meus queridos, na primeira viagem de Paulo, ele foi para a Arábia, na região da Arábia, e volta para Jerusalém, para a igreja matriz, trazendo relatório acerca da sua viagem missionária. E quando ele chega na igreja de Jerusalém, ainda Paulo, ele não estava sendo muito bem visto por alguns apóstolos. E agora Paulo se prepara para a sua segunda viagem missionária. E os apóstolos da época da igreja de Jerusalém, assim como Pedro, acharam por bem enviar com Paulo, apresentar outros Judas, e também Silas, que era um dos antigos da igreja primitiva. Silas, ele era mais antigo do que Paulo no caminho do Senhor. E agora Paulo escolhe Silas, porque, por incrível que pareça, Silas, o apóstolo Silas, ele era da tribo de Benjamim, e o apóstolo Paulo também era da tribo de Benjamim. Por ser da tribo de Benjamim, uma das escolhas, é melhor Silas ir comigo. Já Paulo e Barnabé se separaram devido a Marcos. Então Paulo achou por bem escolher Silas. Então vamos levar Silas. Silas, vem comigo. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra que Silas e Paulo eram da tribo de Benjamim, como já foi dito. E Paulo chegou em Capadócia. São nomes difíceis de relatar. E ele chega numa cidade chamada Listra. Assim como Macaé tem o bairro Parque Aeroporto, a cidade de Macaé
tem Lagomar, ajuda de baixo. Então, quando Paulo chega na Capadócia, ele vai para um bairro, para uma cidade chamada Listra, e lá ele encontra uma mulher por nome de Eunice. Qual o nome da mulher? Eunice. E Eunice, mãe de Timóteo, do jovem Timóteo. Quem pode se lembrar de Timóteo? Na Bíblia está ali, carta dirigida a Timóteo. E Paulo, sabendo que Eunice era judia, mas o pai de Timóteo era grego, então Paulo decide circuncidar Timóteo. Quem está me ouvindo, eu peço toda atenção agora, porque a introdução dessa mensagem é complicada. E Paulo decide circuncidar Timóteo e preparar Timóteo para a obra do reino de Deus. E Paulo, ele decide viajar da Capadócia. Ele começa a orar. E quando olhamos para o capítulo 16, se prestarmos atenção, no versículo 9 em diante, Paulo, do capítulo 16, versículo 6, 7 em diante, melhor dizendo, Paulo chega em Bitínia, e havia um peso naquela cidade. Se nós olharmos no capítulo 16 de Atos, e o versículo 6, o versículo 7, havia uma opressão em Bitínia, e ele estava em Frígia, Galácia, que pertencia à cidade de Bitínia. E lá Paulo ficou triste, entristecido, porque ele orava, evangelizava, pregava, mas o céu estava bronze, ele não sentia nada, a unção não se movia naquele lugar. E Paulo começa a orar, porque quer ter vitória, quer arrebentar a batalha espiritual, quer destruir, destronar principados, dominadores. Começa a orar, começa a buscar a Deus em oração. Nós estamos em guerra espiritual, porque essa coreografia aqui já agita os demônios, principados, potestades. Aleluia, porque haverá um terremoto na nossa vida nessa noite. Aleluia, um terremoto ao seu favor. Olha para quem está do seu lado, diga: haverá um terremoto ao seu favor. Vai recebendo, mas existe preço, existe disposição para que o milagre aconteça, para que você venha amanhã contar o seu testemunho, para que amanhã você possa fazer o seu culto de ação de graça. Precisa de esforço da sua parte, porque Deus já está direcionando o céu, e o relógio de Deus já está trabalhando ao teu favor. Alguém já pegou a senha aí? Oh glória! Olha para quem está do teu lado e diga: se esforça-te mais um pouco. Está difícil, então ora, jejua, começa a buscar. E a Bíblia nos relata que no capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, versículo 7 e o versículo 8, corrigindo aqui, são versículos. Paulo agora, ele começa a orar, e de repente parece em oração, aparece um homem com sua roupa tradicional da sua nação. Aparece um homem, na visão de Paulo, com a sua roupa tradicional da sua nação. E Paulo começa a olhar aquele homem, e aquele homem começa a acenar com a mão, e começa a dizer: vem, 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 passa a Macedônia, meu Deus, aleluia, sai de Bitínia, sai de Frígia, sai de Galácia e vem para Macedônia. Precisamos de você, meu Deus. Tem alma clamando a Deus, aleluia. Tem dons de Deus na sua vida, aleluia. Tem dons de Deus na sua vida, e Deus quer te usar para resgatar vidas, para resgatar pessoas, aleluia. Eita Jesus, oh glória, a glória vai ter. Tem almas que é só você que tem que ganhar, é você que tem que ganhar, e uma unção já está tomando conta do ambiente aqui. Já tem alguém entendendo aqui. Levante a tua mão, oh glória, vai recebendo aí agora, em nome de Jesus, vai recebendo aí agora, aleluia. Há uma unção regeneradora.
poderosa. E quando Paulo vê em visão aquele homem, escuta aqui, olhando para ele fazendo isso, vem, passa a Macedônia, precisamos de você. E quando Paulo vai ver Macedônia, terra do homem conhecido nos anais da história, chamado Alexandre o Grande, terra aonde nasceu o grande Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, 400 anos antes de Cristo, conquistou o Egito, conquistou vários países e conquistou a Babilônia na época do rei Dário. Alexandre o Grande, ele queria ser um semideus, e a Macedônia era uma cidade turística. Quem não queria ir para a Macedônia, conhecer a terra natal do Alexandre o Grande? Quem não queria ir para a Macedônia, conhecer o mar, os rios, a natureza, a paisagem da Macedônia, e também conhecer a terra natal de Alexandre o Grande? Macedônia, uma cidade idólatra. Macedônia, um lugar terrível. A Macedônia, um lugar aonde potestades, principados tomava conta daquele lugar. E Paulo olha para Silas e diz: Deus nos chamou para ir para a Macedônia, e vamos levar Timóteo conosco. E parte os três, aleluia, oh glória, e parte os três. Se prepara, porque está chegando a hora que Deus vai te tomar para a glória dele, de forma sobrenatural. Meu Deus, e vai ter pessoas cativas que vão ser libertos através de você, através da autoridade que Cristo entregou para suas mãos. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? A Bíblia nos diz que quando Paulo chegou na cidade de Macedônia, olhe para cá, bem no bairro de Filipos, e ali Paulo passa um dia, 2 dias e nada, 3 dias e nada, um peso, uma luta espiritual. Segundo os historiadores da história da igreja primitiva, nos contam, nos relatam, que Paulo achava que ele estava vendo miragem, que ele foi ali para a Macedônia na carne. Só que ao mesmo tempo ele dizia: eu sei o que eu vi, eu sei o que Deus me mostrou. Vai recebendo aí agora. Deixa eu ver quem tem certeza daquilo que Deus te mostrou. Não abre mão daquilo que Deus te mostrou. Não abra mão daquilo que Deus te mostrou. Quem está comigo aí? E a Bíblia nos relata que no sétimo dia, na beira do rio, Paulo começa a pregar. Silas estava junto, Timóteo também estava junto. E lá aparece uma mulher por nome de Lídia. E essa mulher convida Paulo e Silas e Timóteo para pousar em sua casa, juntamente com sua família. E Paulo aceita, e ele fica ali naquela residência. Quando de repente, pela manhã, Paulo e Silas decidem sair para orar. Como Timóteo ainda era jovem, um jovem rapaz, Paulo diz para Timóteo: você fica aí na casa de Lídia, da irmã Lídia, e eu e Silas, nós vamos orar. E quando eles saíram, andava pelas ruas, a Bíblia diz que havia uma garota com espírito de adivinhação. E no versículo, vamos ler aqui, o versículo 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olhe para cá, está no plural. Ei,
Daqui a pouco você dá glória. Essa moça, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela dava lucro aos seus senhores. Não é ao seu senhor singular, mas é aos seus senhores. Quando você pega um livro, e quem estudou na teologia, história da igreja, você chega no livro de Atos, que é a biografia da igreja primitiva, você vai ver que essa moça, ela tinha aproximadamente 13 senhores, entre 8 a 13 senhores. Não entendi, bicho. Olhe para cá. Os escravizados eram vendidos. E quando falamos de escravizado, não é só escravizado de pele negra, de pele branca, chineses e assim por diante. Quem me ouve? O que essa moça tinha, a população chamava de quê? De dons. Dons espirituais. Por quê, Cristo? Olhe para mim, preste bem atenção. Vinha fulano, vem aqui. Conta para ele. Seu nome é fulano de tal, você nasceu no tal dia, tal mês, tal ano, tal hora. Na data tal, o nome dos seus pais é fulano, ciclano. O nome da sua mãe, tal, o nome do pai da sua mãe, tal, o nome do seu avô, tal. Na sua casa, dentro da gaveta tal, da cômoda tal, tá lá guardado na terceira gaveta, isso. E ali todo mundo ficava o quê? Pasmo. Aí o dono dela, um dos donos dizia: chama o próximo. E tem que pagar, lógico, tem que pagar. No outro dia, quem comandava era o segundo proprietário, porque ela dava lucro. Quem me ouve? Lucro, muito lucro, bastante lucro. Chegava uma mulher, quanto que eu pago aí, porque eu quero saber se meu marido tem amante? Quanto que eu pago aí para me saber se uma mulher tem amante? Quanto que eu pago aí para saber se meu filho está usando droga? Quanto que eu pago para saber se eu vou morrer amanhã ou não? E os seus proprietários ganhavam muito dinheiro. E quando alguém queria comprar, ela era escravizada. E ela era escravizada por 2 vezes. Uma, porque tinha seus 13 senhores. E outra, porque possuía um espírito maligno. Possuía o corpo e a mente dela. A história diz que ela andava raquítica, magrela, magra, os olhos fundos, anêmica, porque não tinha nem tempo de comer, nem de se alimentar, nem de dormir direito, porque ela dava lucro. Quem pegou? Vocês estão entendendo? Ela acabava de ser usada por um senhor, vinha o outro, agora é minha vez. Deixa eu levar aqui para poder ela adivinhar. E de repente Paulo e Silas passam na rua, primeiro dia. Aquele espírito começa. São homens de Deus. Estão pregando o evangelho da salvação. Porque os demônios sabem quem é quem. Os demônios sabem se tu é crente ou se você não é crente. Os demônios sabem se você é salvo, se você não é salvo. Deixa eu ver quem está pegando a visão aí. Meu Deus do céu, vai recebendo aí agora. Eita glória, vai recebendo aí agora. 3º dia, 4º dia, 5º dia, e nisso foi passando alguns dias, e Paulo ali, encucado com aquilo. E a Bíblia diz, e o historiador diz que Silas era usado na profecia. Meu Deus, quem está pegando? Silas tinha dom de revelar, de profetizar, os dons espirituais. Paulo vai passando e Silas estava com Paulo para autenticar o apostolado de Paulo, porque muitas pessoas ainda desconfiavam do apostolado, do chamado de Paulo. Paulo vai andando e Paulo faz isso. Moça, olha, homem de Deus, Paulo, Silas, conheço vocês e conheço o Jesus que você prega. Por quê?
O demônio veio de lá. Conheço. E Paulo disse para a moça: vem aqui. Chegou nela e disse: sai dela, em o nome de Jesus. Sai dela, em o nome de Jesus. Quando Paulo diz sai dela, em o nome de Jesus, saiu. Meu Deus, eu não sei se alguém está entendendo aí. Alguém vai usar a autoridade agora do nome de Jesus. Você vai chegar na tua casa hoje, o Espírito de Deus vai te tomar nessa autoridade. Oh, glória, 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 glória. Vai recebendo aí agora. Vai recebendo. Quando o espírito da menina sai, eu acredito que numa certa parte estão os demônios, anjos caídos, e o Satã, o príncipe das trevas. O príncipe das trevas chega. Dagon, presente. Astarote, presente. Lilith, presente. Jezabel, presente. Baal, presente. Bafomé, presente. Pombagira, presente. Exu, presente. Aí Satanás olha: ué, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não dei a ordem para vocês incorporar numa jovem? Meu Deus, lá na Macedônia, no bairro de Filipos. Vocês estão fazendo o que aqui? Espírito de adivinhação. Aí os espíritos de adivinhação olhou para Satanás e disse: tem um tal de Paulo e Silas. Aquele Paulo, meu Deus, aquele Paulo e aquele Silas, que pertence ao Candaramachurianda, vai recebendo aí. Oh, glória, 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 vai recebendo aí. Aquele Raimundo, aquele Renato, aquela Viviane, sabe aquele Jobson, aquela Célia, aquela Bispelane, aquele Fábio, oh glória, glória, aquele Alberto Augusto, oh glória, que pertence lá, eita, deixa eu ver o que Deus está fazendo aí. Não, do nápia supre como núpio for. Satanás olha e diz: é conjectura minha, pensamento meu, olha para os demônios de adivinhação, mas quem é que manda? Quem é o chefe de vocês? É o Senhor. Quem é que manda em vocês? É o Senhor. Quem é o príncipe das trevas? É o Senhor. Mas quem mandou vocês vir aqui? Eles. Meu Deus. Mas quem é que manda mais? É o que usa ele, é o que está neles. Meu Deus, é a unção que está sobre ele, chamando a nápia. Mas ele está lá em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí não dá, né? É claro, no nome de Jesus. Aí é chamando a nápia de súria, canápia súria, eita, deixa eu ver o que dá. Oh, glória, glória. Tem enfermidade obedecendo hoje. Tem demônio de contenda obedecendo hoje. Demônio de falência, começa a obedecer hoje. Demônio do câncer, demônio de enfermidade, demônio de adivinhação, demônio da macumba, da feitiçaria, começa a obedecer hoje. É no nome de Jesus que eu te expulso agora. Sai!
É o mundo espiritual. Pensa comigo. Olha e diz: não vai ficar assim não. Espera aí, não vai ficar assim não. Versículo 17. Olha lá. Olha lá, deixa eu ler aqui. Aleluia, Deus. Versículo 19, quer dizer 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava o quê? Vamos imaginar comigo. A Bíblia é boa quando a gente entra na história. Eu e você lá. Vamos olhar para os senhores carrascos, maldosos dessa moça. Ô filha, vem trabalhar, vamos trabalhar. Quem está na fila? Fulano, vem. Eu quero que vós me veja o nome da minha mãe, do meu pai, da minha família, meu RG, meu CPF. Aí a moça: Aleluia. glória, oh glória, eita glória. Eu queria saber quem está fazendo trabalho para mim, macumba. Aleluia. Glória a Deus. Aí o sócio do outro senhor: o que está acontecendo com ela? Não sei. O que está acontecendo? Aqueles dois, o mais bravinho deles, que é sanguíneo, que é Paulo era tão sanguíneo que mandou Pedro calar a boca. Pedro era sanguíneo, irmão. Pedro era sanguíneo, mas Paulo chegou: cala a boca. Ele chegou no pé do meu ouvido e disse: sai, em nome de Glória a Deus. Glória. Vai dentro dele. Quem crê nesse nome? Quem confia nesse nome? Quem tem autoridade neste nome? O quê? Quem? Aqueles? Eles mesmo. Então peraí. Prenderam Paulo. Cadê meu filho? Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, porque era na praça da cidade, do bairro, da vila, que o magistrado ia para julgar pequenas causas. A presença dos magistrados, vai. E apresentando ao magistrado, disseram: estes homens sendo judeus, esses homens sendo crentes. E vamos usar o palavreado de hoje. Tem que ser crente, ó. Olha os crentes aí, ó. Olha os crentes contra a macumba, contra a feitiçaria. Tolerância religiosa. No artigo, artigo. Vamos expulsar o demônio no nome de Jesus. Demônio que foi pago para destruir casamento, cai por terra em nome de Jesus. Demônio que foi pago para colocar doença na vida do outro, cai no nome de Jesus. Demônio que foi pago para destruir lares, cai no nome de Jesus. Demônios que se alimentam de bebida, de cachaça, de vício, seja lá o que for, vai saindo agora em nome de Jesus. Vai recebendo daí agora, pelo poder do nome de Jesus, que está comigo aí. Demônio que precisa de sangue de bode, de boi, de touro, de novilho, vai saindo agora em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Glória, a igreja levante a mão. Não adianta pedir para senador, deputado federal, STF, não adianta criar leis, não adianta. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Continua. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vai para cá.
cidadania, romano e judeu. Não pegou não? Nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos o quê? O que estão falando de nós por aí? Esses crentes. Quem está pegando? Esses crentes é chato, eles querem converter todo mundo. Quer que todo mundo seja crente. Quer não sei o quê. É contra isso, é contra aquilo, é contra homem com homem, casamento de mulher com mulher, é contra não sei o quê. Eles querem colocar o costume da Bíblia, porque o costume da Bíblia é o costume do céu. A cultura da Bíblia é a cultura dos céus. Agora só pratica a cultura da Bíblia quem está caminhando para Nova Jerusalém. Só pratica a cultura da Bíblia quem é salvo e aceitou Jesus como seu legítimo Salvador. Oh glória, quem está recebendo aí agora? Eles querem calar a nossa boca, a nossa voz. Os demônios do inferno se levantaram. Continua, oh glória. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. Açoitá-los com varas. Óbvio, quanto mais bate, mais a igreja cresce. Cresce. Não entendeu não? Então vamos lá. Pega o ovo, quebra o ovo, põe numa panela, ou põe numa jarra, na tigela, e começa. Vai batendo com a colher, vai batendo com o garfo, vai lá. Quanto mais bate, vai crescendo. Eita glória. Está fazendo para dois comerem. Chegou a terceira pessoa, vem, pode vir que cá, vai, bate mais. Chegou a quarta pessoa, bate mais. Oh glória, se prepara, igreja. Tem crescimento aí. Oh glória, olha para quem está do teu lado, diga, quanto mais perseguirem, quanto mais baterem, não vai parar a igreja. Roma não conseguiu parar a igreja. Os imperadores não conseguiram parar a igreja. Outras religiões não têm o poder de parar a igreja. É o movimento que mais cresce sobre a face da terra. Oh glória, a igreja levante a mão e vai glorificando. E havendo-lhes dado muitas açoites, mas era açoite, mano, chumbo na ponta do chicote, osso de carneiro. Ei, você não imagina, pega a visão. Elas cantaram aqui agora, vocês glorificaram, mas vamos entrar na história. Grave a história. E havendo-lhes dado muitas açoites, o lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com vai. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha para cá. Passaram por 12 portões. Quantos portões? 12. A parede da prisão era assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Olha só de largura. Para escapar daquilo só por um milagre. O diabo se levantou e falou para os demônios de adivinhação: vocês não podem, mas eu coloquei um ponto final na vida de Paulo e na vida de Silas. Coloquei um ponto final na vida de Silas e na vida de Paulo. Onde é aquele que vai uma vírgula e um pontinho? Significa o quê? Significa o quê? Que acabou? Que acabou? Não sabe o diabo que Deus é especialista. Eita glória. Não sabe o diabo que Deus é especialista. O diabo colocou um ponto final na tua história, dizendo: acabou para você. Não tem saída para a esquerda,
não tem saída para a direita, não tem saída para trás, nem para baixo, nem para frente. Mas peraí, deixa eu ver. Deus é especialista em caligrafia. Ah, é? Então, tu colocou um ponto final, eu vou colocar embaixo uma vírgula. A história dos dois continua. Meu Deus. E não só dos dois, todos os presos vão se converter. Porque aonde Paulo na minha mão e Silas são sementes. Anábia suprianda, anábia supria. Aonde eu plantar vai dar fruto. Chamando anábia supria, deixa eu ver. Quando anábia supria, Deus não deixa enterrado quem Ele vai usar de novo. Deus não deixa preso, falido, quem Ele vai usar de novo. Deus não deixa o ponto final na história daquele e daquela que Ele vai usar de novo. Alguém olha para você e diz: já era, acabou, não vai mais, caiu, está caído, está prostrado, está na lama, está enterrado, já era. Deus diz: não, na minha não. A história dele ainda continua. Lázaro, sai para fora. Eita, glória, glória. Para o esquife da vida ao filho da viúva de Naim. Chamando lá para cima, deixa eu ver. Deixa eu... Ainda mais quem ora e canta. Ainda mais, eita. Aponta o dedo para baixo e diga: Satanás, não brinca, não desafia aquele que ora e canta, canta e ora, louva e ora, louva e ora e louva, louva e ora e louva. Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí. Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí. Glória, vai recebendo aí, Deus. Vai recebendo aí, igreja. Vai recebendo aí. Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, há avivamento, há línguas estranhas, há profecias, revelações. Oh, glória. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que quando o próprio Pai desce, eita, tem terremoto. Eita, glória, meu Deus. A Bíblia diz que quando Deus desceu no topo do Monte Sinai, o Monte Sinai batia no Monte Sinai, o Monte Sinai tremia, chamando a glória desceu, a glória desceu. A glória desceu. A glória desceu. Se prepare para tremer aí, ó. Sabe o que é isso? É a presença. Está se arrepiando aí, está com vontade de chorar, está tremendo. É a presença dele. Chegou, chegou. A terra treme. Deixa eu ver, terra. Terra. É hora de tremer. Terra, terra, terra. Glória, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Repito, e perto da meia-noite. Olha para quem está no teu lado, de perto da meia-noite. Outra vez, e perto da meia. Irmãos, o Deus que eu sirvo, Ele opera a 1h da madrugada, Ele opera às 2h da madrugada, Ele opera às 3h, 4, 5, 6, 7 horas da manhã,
Ele opera ao meio-dia. Ele opera às 13 horas, às 14, às 15 horas, às 16. Ele faz milagre e opera às 19 horas. Aleluia. Mas tem ditado uma mentira que Satanás colocou no meio do mundo, dizendo que a meia-noite é o horário do cão, que a meia-noite é o horário de Satanás e seus demônios e anjos caídos agir. E Deus vai dizer assim: eu quero ver quem é o Senhor das 00 horas. Aleluia. Eu quero ver quem é esse Exu da meia-noite, Pombagira da meia-noite, não sei quem da meia-noite. Não aprenderam ainda não? A Bíblia diz que Gedeão venceu os medianitas à meia-noite. A Bíblia diz que Sansão arrancou as portas de Gaza à meia-noite. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, só um anjo, matou 180 mil assírios, foi na meia-noite. A Bíblia diz que lá no Egito, o anjo da morte feriu os primogênitos, foi à meia-noite. A Bíblia diz que Pedro foi solto da prisão, era meia-noite. A Bíblia diz que Eutico caiu da janela à meia-noite. Paulo desceu, orou e ressuscitou Eutico. A Bíblia diz que à meia-noite ouve-se um grito: lá vem o noivo! À meia-noite, à meia-noite, vai receber bem agora, deixa eu ver. Glória, glória, meia-noite. É a meia-noite. Chegou a meia-noite. A meia-noite de Deus vai acontecer na tua vida. Ele opera na hora que Ele quer. Tudo é dele, tudo é para Ele. Meu Deus, vai receber daí agora, vai receber daí agora. Um desviado aí, por aí, um desavisado, deu a lua para São Jorge. O outro desavisado deu as crianças para um tal de São Cosme e Damião. O outro desavisado deu as matas para o Jorge. Aleluia. Deus chegou e diz: eu não dei nada a ninguém, tudo é meu, a lua é minha, a mata é minha, a cachoeira é meu, as crianças é meu. Vai receber daí agora. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse é Deus. Olhe para cá. O Brasil está em cima de uma placa que não é tectônica, né? É uma placa o quê? É uma placa gigantesca. Mas para ter um terremoto no Brasil é quase impossível. Só a mão de Deus. Porque terremoto são choques das placas tectônicas, não é isso? Eita, quem pegou aí? Quem pegou aí? A Macedônia era um lugar impossível de ter o quê? Terremoto. Devido de ser um continente longe das placas tectônicas. Tinha tudo menos terremoto. Quem pegou? Quem pegou? Eita glória! Eita. Só que Deus, para libertar alguém, e quando Ele chega, irmão, vai tremer tudo, e Ele vai usar o terremoto ao teu favor, porque a algema de capeta vai cair, corrente de diabo vai cair. Oh glória, o teu filho morre de vontade de vir para a igreja, mas as algemas do diabo estão amarrando. A tua filha morre de vontade de congregar, de cultuar a Deus, mas as correntes do diabo estão amarrando, estão aprisionando. Teu pai, tua mãe
tem vontade de vir para a igreja com você, mas as correntes do diabólico, as prisões do diabo estão lhe prendendo, aprisionando. Aleluia. Existem pessoas, até da sua parentela, que está acorrentada e aprisionada dentro do calabouço da depressão, da fobia, do pânico, do terror, aleluia, da ansiedade, crise no casamento, aleluia, crise conjugal, é as algemas da crise conjugal, é as cadeias da crise conjugal. Mas sabe o que vai acontecer com quem ora e com quem canta hino? E a Bíblia diz que eles louvaram bastante. Eu não sei, pastor Raimundo, Bispo Elane, pastor Renato, evangelista Viviano, qual foram os hinos que eles cantaram, mas talvez ele cantou mais ou menos assim: sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Glória a Deus. A vida é mesmo assim. Aleluia. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Canta aí, Silas, vai, Silas. Vai dar tudo certo. Oh, glória. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé. Está sentindo, Silas? Estou sentindo, Paulo. Vai cantando, igreja. Oh, glória. Vai, vamos lá. Vai dar tudo certo. Está tremendo. Começou. É ele. Eu conheço a presença dele. É a mesma presença, Silas, que eu senti no caminho de Damasco, quando apareceu a luz e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele chegou. Vai percebendo aí agora, igreja. Vai percebendo aí agora. Se coloca. Vai vir um terremoto. Vai vir um terremoto. Remanto lá, vai vir um terremoto. Eu vou pedir para colocar essa caixa lá novamente, por favor. Eu vou pedir as meninas da coreografia